aleluia, 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 aleluia. Chegamos ao clímax do Saltério. Os últimos 5 capítulos traz o louvor triunfante ao nome do Senhor. São salmos de Halel. Aleluia! Sim, se da boca da criança flui o perfeito louvor, precisamos terminar com o som de uma criança louvando o nome do Senhor. Ana Caroline, minha filha, seja bem-vinda. Mana, seja bem-vinda. Amigos, sejam bem-vindos aos 5 últimos salmos que traz o clímax de todo o Saltério. Se nós estudamos durante essa jornada, essa caminhada, nós tivemos tantas tempestades, tantos salmistas que narraram as suas circunstâncias de dores, de dificuldades, de clamores, de choro, de salmos, de celebrações e de exaltações ao nome do Senhor. Então agora o Saltério termina dizendo aleluia, aleluia, aleluia. São 5 vezes para terminar e o último 150 é o mais forte de todos e você precisa estar conosco até o fim. Obrigada se você começou agora ou se você está desde o início. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative aí o sininho, ó. Coloca aí um joinha, curta, compartilhe a palavra de Deus. Salmo 146, ao som do aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, dai glória a Deus. Gente, é contagiante, é algo lindo, é algo esplêndido louvar o nome do Senhor, e é justamente isso aqui que o salmista está nos convidando. Vem louvar ao Senhor com toda a sua alma, depositando a sua confiança em Deus. Então, minha irmã, nós que adoramos louvar ao Senhor com profundidade, qual é o seu ponto de vista? E chegando aqui ao clímax do Saltério, essa jornada que nós que acompanhamos, pegamos a nossa mochila e fomos acompanhando os momentos difíceis dos salmistas, acompanhando os momentos alegres quando eles estavam na peregrinação até chegar em Jerusalém, acompanhamos momentos de choro, de lamento com a destruição de Jerusalém e com a esperança de um novo recomeço, e agora chegando a estes salmos de aleluia. Olha, que o seu coração, como está o seu coração? É isso aí, como é que está o seu coração agora nesse momento, finalizando aí os salmos, os saltérios com aleluias, e aleluias, aleluias e aleluia. Meu coração está cheio de aleluia, claro. Lá em Eclesiastes 7:8 diz que o fim é melhor do que o começo. E eu observo e reflito sobre todos os nossos dias, desde o dia 1º de maio, na verdade, antes do dia 1º de maio, nós estamos envolvidos nos estudos dos Salmos. E sim, meu coração está regozijando, porque é muito bom o final, ver a obra toda completa, ver o que mudou dentro do meu coração, ver Deus agindo todos os dias, trazendo revelação, trazendo graça, remédio para minha alma, para minha vida. Meu coração está muito feliz. E quanto eu não sabia disso, eu nunca tinha estudado dessa maneira, para saber que no final nós terminamos com aleluia. E o que é mais incrível é que nós vamos descobrir que nossa vida, a eternidade, nós vamos estar entoando aleluia. Então os Salmos termina mostrando para nós como será o nosso fim. Já sabemos, nós vamos terminar cantando aleluia, não importa as dificuldades, as angústias, as perdas, quantos momentos difíceis nós vamos enfrentar, serão desafiadores na nossa jornada, mas no fim nós vamos terminar com aleluia. Então nós podemos começar o ensaio hoje, cantando aleluia, aleluia, e vamos lá! A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados.
Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Estavam cantando hinos a Deus, eles estavam adorando ao Senhor e os outros presos ouviam. E de repente, houve um terremoto. Abalaram-se as estruturas daquela prisão. De repente, então, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Os carcereiros acordaram e, vendo aberto, então, as portas e a prisão, como estava ali tudo abalado. Que destruição foi aquela? Todos estão livres, e agora? Eles ficaram desesperados, então eles desembainharam as suas espadas para se matar. Por quê? Porque eles pensavam que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro, então, pediu luz e ele entrou correndo e trêmulo. Ele prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-os para fora e perguntou aos senhores: o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvos você e a sua casa. Este é o poder do louvor. O louvor quebra cadeias. O louvor, ele quebra as algemas. Aquele que está acorrentado, preso através do louvor. Mas não é qualquer tipo de louvor, não é abrir a boca e cantar uma música. É um louvor que flui da alma, que flui do espírito. É um louvor que sai da profundidade do nosso interior, que deseja de fato adorar a um Deus vivo, a um Deus poderoso que pode mudar circunstâncias. É um louvor que flui do interior, assim como o salmista aqui no Salmo 146 declara que ele está louvando ao Senhor com toda a sua alma. Paulo e Silas também louvavam ao Senhor ali, e o que aconteceu através do louvor associado à oração, as cadeias caíram. O louvor, portanto, quebra essas correntes. O louvor manifesta o poder sobrenatural de Deus, gerando milagres. Então, você é convidado a louvar ao Senhor. Não é a louvar quando está no templo com a congregação, ou louvar ao Senhor quando está com vontade ou dentro do carro. É louvar ao Senhor em todo o tempo e em toda circunstância, em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, sejam quais forem, através do seu louvor. Mas o louvor sincero que vem da alma, assim como o louvor do som dos pássaros que não sei se você consegue ouvir, ou das cigarras que estão cantando lá fora. É um louvor, porque todo ser que respira, assim diz o soltério dos salmos de aleluia, declara que todo aquele que respira louve ao Senhor. Então é louvar ao Senhor com profundidade. Por quê? Porque o Pai está à procura daqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que em espírito e em verdade, com corpo, alma e espírito, estão adorando, estão louvando a este Deus, testemunhando daquilo que Ele é, santo, justo e poderoso, e daquilo que Ele faz, maravilhas. E você pode dizer aleluia? Então diga aleluia, porque chegamos no ponto principal de dizermos aleluias e louvar o Senhor. Portanto, vem comigo aqui na leitura do Salmo 146, que diz assim: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acaba-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa do oprimido e dá alimento aos famintos.
O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluias! Logo no início, nós observamos o salmista declarando o seu louvor, a sua paixão em louvar ao Senhor, e ele faz uma promessa: louvar ao Senhor todos os dias da sua vida. Será que você também já fez essa promessa diante do Senhor? Olha, gente, sem dúvida, essa é uma forma mais sábia de professar o louvor a Deus aqui na terra. Para quê? Para adorá-lo por toda a eternidade. Você se lembra que nós estamos aqui no mundo passageiro? Sim, somos peregrinos nessa terra. A nossa visão, nosso propósito, nosso alvo é a eternidade com Cristo. Vivemos tudo aqui, mas o nosso alvo é viver com Cristo na eternidade. Portanto, nós passamos sofrimentos aqui para viver uma eternidade de paz e de louvor com o Senhor. Se nós louvamos aqui na terra, é para viver uma eternidade cantando no lindo coral eterno. E o salmista faz este voto diante do Senhor. Precisamos ter este coração devoto de louvor e adoração ao Senhor. Por quê? Porque ter uma vida de louvor é superar as críticas, é superar as queixas, é deixar de competir com o outro, é deixar de comparar com outras pessoas. Ter uma vida de louvor traz superação e fortaleza no Senhor. Para quê? Para vencer as dificuldades diárias, para vencer as circunstâncias, os terremotos, as prisões que surgem no nosso dia a dia. Ter uma vida de louvor é ter uma visão espiritual daquilo que o Senhor tem, mesmo que as circunstâncias digam não. Ter uma vida de louvor é ter paz no coração. Ter uma vida de louvor é ser grato em tudo e por tudo. É crer de fato que Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, como declara o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vida de louvor não é uma vida cheia de ansiedade, não, minha gente. Não é uma vida de desânimo constante, não. Pois nos concentramos no Senhor. E isso é declarado aqui neste salmo, sabe quantas vezes? 11 vezes declara esta vida de louvor que eu e você precisamos ter. Porque quando nós temos essa vida de louvor, o peso que nós precisamos carregar no dia a dia, nós passamos para Cristo, deixando sobre Ele todo o vosso fardo, porque Ele tem cuidado de vós. E o livro de Salmos 146, a partir do versículo 3 até o versículo 6, ainda nos ensina a viver e crer em Deus. Por que precisamos ser ensinados a viver e crer em Deus? Porque nós temos o costume, nós seres humanos, temos o costume de depositar a nossa confiança em homens. Ou seja, em si mesmo ou em outros. Muitas vezes confiamos em nossas próprias forças, confiamos em nós mesmos, na nossa própria inteligência, conhecimento, recursos, ou em outras pessoas, porque você conhece gente que tem nome, gente que tem recursos, então eu vou depositar minha confiança nessa pessoa. Peraí, não. O salmista convida a louvar ao Senhor, confiando, depositando no Senhor a confiança. Viver louvando é crer em Deus. Então pare de confiar em homens, pare de confiar em governos, em políticos, pare de confiar naquele que tem um status melhor, aquele que tem umas condições financeiras melhor. Nós precisamos entender que Deus pode fazer por nós e por meio de nós aquilo que ninguém mais é capaz de realizar, aquilo que ninguém mais é capaz de fazer. Agora, esses versículos, gente, indicam que existia uma preocupação do salmista. Era que os líderes de Israel não fizessem aliança com os ímpios, buscando antes a ajuda do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Olha aí o perigo de fazermos aliança com os ímpios para obtermos vantagens, seja político, seja financeiro. Isso é muito perigoso. Muitas vezes achamos que por associar a essas pessoas que
são ímpias, que não consideram a palavra de Deus nem os valores da Bíblia, e achamos que nós vamos obter mais vantagens, vamos obter mais recursos financeiros, vamos ser mais famosos. Cuidado, isso é muito sério. Nós temos o exemplo aqui do povo de Israel, que fez associação com o ímpio, com pessoas que não seguiam a palavra de Deus, que não seguiam os valores da Bíblia. Podemos citar aqui, no começo, com Abraão e com a sua geração, que acabou ficando lá no Êxodo e vivendo aprisionados por 400 anos. E a gente continua aqui com o povo de Israel, que voltou para o Egito, em ocasião que fez, em vez de confiar no Senhor, eles começaram a confiar nos deuses do Egito. Esse padrão, de confiar nos outros persistiu até os tempos do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Você confere isso em Isaías 31, Jeremias capítulo 2. Isso é muito sério, porque o povo de Israel sofreu, sim, cativos, porque deixaram de confiar no Senhor. E confiar, gente, na sabedoria e na força de humanos é depender daquilo que não pode durar. Pois todos nós vamos morrer. O salmista diz aqui, eu acabei de ler. Vamos nos tornar para o pó, e as suas ideias brilhantes, os seus recursos, a sua liderança, vão tudo para o pó. As suas ideias, seus propósitos, seus valores vão se perder com a morte. Um líder pode até ser substituído por outro, mas não tem as mesmas ideias brilhantes. Então o salmista chama a atenção aqui, cuidado. Depositem a sua confiança no Senhor e não em homens. Agora é interessante observar que no versículo 5 temos aí a palavra bem-aventurado, ou a bem-aventurança, ou aquele que é mais que feliz. Esta é a última bem-aventurança do livro de Salmos. É a última de 25 bem-aventuranças que aparecem nos Salmos. E começou lá no Salmos 1. Você que está aí desde o primeiro capítulo, parabéns para você. Eu quero te conhecer, hein? Coloca o seu nome aqui nos comentários. Eu quero te conhecer, você que está desde o primeiro capítulo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aqui termina as bem-aventuranças, são 25 bem-aventuranças, e ele termina bem-aventurado. E o que ele coloca? Bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Deus de Jacó? Deus não é apenas o Deus de Jacó, ele também é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. E tem poder para agir em favor do seu povo, ele tem poder para agir em seu favor. Quando oramos, quando nos aproximamos ao trono do universo para pedir ao nosso Pai aquilo que necessitamos, quando o louvamos de todo o nosso coração, enfim, gente, ele é o Deus que mantém para sempre a sua fidelidade, registrado aqui no versículo 6. Israel então conhecia como Deus de Jacó, o Deus da aliança, e nós cristãos conhecemos como Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós o conhecemos como o Deus, o Pai que envia seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar. É esse mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, continua operando, e agora através do seu Filho Jesus Cristo e através do Espírito Santo Consolador, este Deus que opera da mesma maneira, poderoso nas batalhas. Ele é o nosso auxílio bem presente. E continuando então aqui no Salmo 146, a partir do versículo 7, nós vamos entender que viver é amar a Deus. Se você tem dúvida se o Senhor te ama, nós já declaramos que Ele mesmo, Deus Pai, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar do pecado, do inferno, enfim, para nos dar a salvação, a redenção. E aqui no livro desses Salmos, demonstra aqui o ministério de Deus, do seu amor, da sua graça. Então ele faz uma declaração aqui do seu amor, do versículo 8. Ele ama e ele cuida. Cuida de quem? Do necessitado. Aquele que está em estado de vulnerabilidade, ele cuida. Então ele mostra a sua fidelidade e ele defende o oprimido, ele defende aquele que está faminto, ele defende aquele que está preso, aquele que está cego, aquele que está abatido. Ele ama o justo, ele protege até o estrangeiro, ele sustenta o órfão e a viúva. Olha como esse Deus é um Deus que ama, é um Deus que cuida.
não é qualquer Deus, não, gente. É o maior de todos. É o único, forte, poderoso. Agora, Ele te ama, não temos dúvida. Agora eu pergunto para você, você ama a Deus? Você ama o Pai, Filho e Espírito Santo? Você o ama de tal forma que o louva com toda a intensidade, que deseja estar na presença dEle, que deseja obedecer a sua palavra, obedecer os seus valores, valores cristãos, valores bíblicos. Você o ama? Muitas vezes nós declaramos para alguém e a pessoa quer ouvir. Sim, quando ficamos felizes quando alguém fala, Jesus te ama e eu também. Agora, declarar o nosso amor para com Deus, para com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, falar, Jesus, eu te amo. Será que você já falou isso hoje? Jesus, eu te amo. Fale, mas não fale de boca para fora, fale de toda a tua alma, de todo o seu coração. E se Jesus ama estes aqui citado no livro de Salmo 146, Ele ama a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 declara isso. Ele ama a igreja, Ele ama o mundo perdido, João 3,16. Ele ama o seu povo, Deuteronômio 4,37. E a maior prova deste amor foi a cruz. Sim, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí está a prova do maior amor do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E este amor é o amor que cuida. Precisamos sempre lembrar que todos nós, pecadores, contribuem para gerar esta triste situação humana, da qual Jesus tratou lá na cruz. Mas a sua existência na sociedade é a prova de que este mundo está sendo governado pela lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 21. Jesus revelou o amor de Deus ajudando pessoas, famintas, doentes, aleijados, cegos, encurvados. Todos, de algum modo, se encontravam desesperados. E isso a gente encontra lá nos livros dos evangelhos. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E isso está descrito no livro de João 4,19. Aquele que não ama a Deus não pode servir, não pode amar o outro, porque Deus nos amou primeiro. E verdadeiramente amamos a Deus. Também amaremos aquele a quem Deus precisa ajudar e favorece o seu poder, o seu auxílio para aqueles que necessitam de socorro. Então, se amamos a Deus, Deus nos ama, e então nós também podemos amar aqueles que precisam de socorro, que precisam de ajuda. Você é usado por Deus para prover na vida de alguém. Talvez na sua vida financeira, você pode dizer, não tenho tantos recursos para ajudar alguém que necessita. Mas observa e reflita aí, você de repente pode doar algo que você tem na sua casa, você pode dar um alimento, você pode socorrer, você pode procurar pessoas que têm mais recursos, que têm mais status, que têm posição social, até política, para ajudar alguém. Corra, porque nós, se amamos, também podemos ajudar pessoas. Sabe por quê? Porque viver em amor é muito mais do que desfrutar o amor de Deus por nós. Também é compartilhar este amor, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo com as outras pessoas. E demonstrar este amor, orando por essas pessoas, ministrando a graça do Senhor, mas também auxiliando de tantas outras formas e maneiras que você aí vai refletir quem você pode ajudar, como você pode ajudar. Como é linda a palavra de Deus, como é lindo o amor de Deus por nós e como Ele nos ensina a amar uns aos outros. E este amor é em prática, não é de boca para fora, existe uma atitude e você pode pensar aí quais são as atitudes de amor, de fato, que você pode ter com as outras pessoas. Agora aqui no Salmo 146, no versículo 10, diz assim, viver é reinar com Deus. Olha que tremendo, viver é reinar com Deus. Essa declaração, gente, vem do Cântico da Vitória, entoada aqui por Israel lá no Êxodo. E eu preciso ler com você. Diz assim, o Senhor reina por todos sempre. Êxodo capítulo 15, versículo 18. Então, existe aqui uma afirmação, o Senhor reina. Lá nos Salmos, a partir dos Salmos 90 e a seção dos Salmos 90 até o Salmo 100, nós declaramos diversas vezes, o salmista declarou diversas vezes o reinado do Senhor. O Senhor reina, reinará em santidade, e o Senhor reina. Então, aqui nos Salmos de Aleluia, nesse
clímax de fechamento do saltério, ele vem declarando mais uma vez: o Senhor reina, ele reina e pode ser encontrado. Ele pode ser encontrado, não é um Deus que reina e está escondido em seu palácio real, não. É um Deus que reina, pode ser encontrado por aqueles que de fato procuram. É impressionante, gente, saber que o Senhor é o Senhor soberano, Criador de todo o universo, Pai Celestial. É aquele que nos ama. E se nós o procuramos, nós podemos encontrar. E o mais esplêndido de tudo é que se o Senhor reina entre as nações, nós também podemos reinar com Ele. Por quem? Por meio de Jesus Cristo, sim. Por meio de Jesus Cristo, ao qual nós entregamos as nossas vidas e andamos em Espírito, nós podemos reinar com Ele. Romanos 5,17 declara isso. Então, e o trono do universo é o trono da graça do nosso Deus. Como podemos reinar aqui em vida? Porque na eternidade também vamos reinar com Ele. Reinamos aqui em vida, gente, é pela fé. É pela fé, lançamos mão de nossos recursos espirituais em Cristo, através de Cristo. Nós tomamos as decisões de estarmos com o Senhor, reinando com Ele, vivendo com Ele, obedecendo a esse reino. Obedecendo, lembra-se que diversas vezes no livro de Salmos foi feito convite para reinar com Cristo, para reinar com Deus através de Cristo. Então aqui, no fechamento deste salmo está dizendo: nós podemos reinar através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos capazes de reinar através de Cristo os nossos dias. Romanos 5,21. Então vamos viver esta vida vivendo ao Senhor, porque na eternidade vamos continuar louvando e reinando. Vamos viver aqui hoje ajudando uns aos outros. Por quê? Porque na eternidade vamos estar todos unidos em um só coral, louvando e adorando ao Senhor, dizendo aleluia, aleluia para todos sempre. Isso é a tremenda palavra de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos. Se não pode, então vem orar comigo. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. E quantas vezes meu coração impulsa em dizer: eu te louvo, eu te amo, eu te louvo, eu te amo, eu te amo, eu te louvo por tudo quanto o Senhor é. Pelo que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é santo. Obrigada, Senhor, pelo teu amor infinito, pelo teu auxílio, pela tua graça que é tão grande. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, ó Deus, procedimentos, processos que nós precisamos passar e viver e praticar para viver o melhor de Deus, para viver este reinado em vida pela fé e viver a eternidade com Cristo. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Ajuda-nos a viver esta vida de louvor, para que possamos vencer circunstâncias de nossas vidas através do louvor, da oração, da vigilância. Senhor, louvando em todo o tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Como é linda a tua palavra. Como eu amo a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.